Olá a todos, essa é mais uma revisão. A nossa videoaula será sobre o reino Monera. Então, eu vou aí falar um pouquinho a respeito desse reino. Lembrar que essa revisão refere-se às provas do professor Ayrton Júnior, da professora Thaís e da professora Andréa. Então, não necessariamente tudo que estará abordado nessa revisão estará presente na prova, nem tudo que estará na prova está presente nessa revisão. É apenas mais uma ferramenta, mais um recurso para, digamos assim, potencializar o aprendizado de vocês. Então vamos lá, vamos começar a aula falando um pouco a respeito das bactérias que compõem o reino Monera. Algumas vezes chamadas de mar, porém muitas delas são boas, têm grande importância, tá certo? No nosso ambiente. Muitas bactérias são produtoras de produtos biotecnológicos. As bactérias são importantes no processo de decomposição, ajudando na reciclagem de nutrientes. Enfim, as bactérias têm inúmeras utilidades benéficas, tanto a nível ambiental como a nível humano. Mas quem são elas e onde elas estão? Então, nesse slide, vocês conseguem observar o modelo de classificação que divide toda a biodiversidade em 5 reinos. O primeiro reino é o reino Monera, que é esse aqui. O segundo reino, o reino Protista, e os outros 3 reinos formados pelo reino Plantae, Fungos e Animais. Pois bem, o que nós vamos falar agora é sobre o reino Monera. A palavra Monera, inclusive, quer dizer sozinho. Chega, deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Deixa eu botar aqui, marca texto. A palavra Monera quer dizer sozinho. Por que sozinho? Porque são os únicos que são procariotos, ou seja, são os únicos que possuem células procariontes. Por falar em célula procarionte, vamos relembrar. O que é uma célula procarionte? É aquela que possui material genético de espécie no citoplasma. E o que seria a célula eucariótica? Seria uma célula que possui material genético compartimentizado no interior do núcleo revestido por uma membrana chamada carioteca. Portanto, todos os integrantes do reino Monera são procariontes. E são os únicos que são procariontes. Daí o nome, a palavra Monera significar sozinho. Então, são representantes deles as bactérias e as cianobactérias. Quero chamar a sua atenção que, ultimamente, através de um pesquisador chamado Woese, ele dividiu esse reino Monera em 2 grandes reinos, representados aqui, o reino Archaea e o reino das eubactérias, tá? Então, de repente pode cair uma questão na prova falando a respeito das arqueobactérias, que são as bactérias que vivem em ambientes hostis. Eu vou falar mais lá na frente um pouquinho a respeito disso. Mas o que é que uma bactéria tem? Qual é a estrutura da bactéria? O que é que ela possui? Aqui nós temos uma figura esquemática de uma bactéria. Eu vou dar um tempinho aqui, e eu gostaria que vocês parassem o vídeo agora e tentassem responder quem seria o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Escreva no papel, tá certo? E vamos ver se você acerta a resposta, ok? Vou dar uma parada agora. Ok, então, voltando, espero que você tenha dado um pause, tenha respondido aí esses números que representam essas legendas. Aqui tem uma pergunta, né? Quais são obrigatórios, quais são opcionais? Algumas estruturas das bactérias são obrigatórias e outras são opcionais. Por exemplo, essa estrutura aqui, chamada fímbria. A fímbria são esses filamentos, né? E eles são numerosos e têm como principal função da aderência à bactéria. Então, a bactéria consegue se fixar melhor em um hospedeiro, tá certo? Além da função reprodutiva. Essa estrutura ela é opcional. Ela não é obrigatória nas bactérias. Uma outra estrutura é a cápsula, um envoltório viscoso. Esse envoltório aumenta a proteção da bactéria contra possíveis agentes inimigos ou destruidores dessas bactérias.
tá? Então, e aumenta também a capacidade de aderência, sendo ela parasitária em algum organismo hospedeiro. Ela também é opcional. Inclusive, bactérias capsuladas, elas são mais fortes no seu combate. Ou seja, em tese eu tenho que aplicar um antibiótico mais forte, mais potente, tá certo? Em seguida, aqui nós temos a parede celular. A parede celular é uma estrutura que obrigatória. Toda bactéria possui parede celular, tá? A parede celular é um revestimento que dá à bactéria proteção e forma. É através da parede celular que a bactéria também se protege. Lógico, se ela tiver cápsula, ela está mais protegida ainda, tá ok? Essa bactéria ela tem natureza química peptidoglicana e existem alguns antibióticos que são inibidores de parede celular. Membrana plasmática, toda célula, todo ser vivo possui membrana plasmática, uma estrutura obrigatória. Ela é lipoproteica, como todas as células, e ela tem a função no processo da permeabilidade seletiva, contando o que entra e o que sai no interior da bactéria. Tá certo? No item 5, nós vamos ver o DNA, que no caso das bactérias, ela é obrigatória também, tá certo? O DNA circular. Ele não é filamentoso como nos seres eucariontes, nos seres procariontes. Ele é circular e está disperso no citoplasma. Não está compartimentizado no interior de uma carioteca. É por isso que eles são procariontes. Uma outra estrutura que não está representada aqui, que eu vou representar, são os ribossomos. Os ribossomos, que também são estruturas o quê? Obrigatórias, ou seja, toda bactéria possui ribossomo. E o ribossomo é a única organela que a bactéria possui e a sua função é de síntese proteica. Por fim, nós vamos ver um flagelo, um filamento longo, único. Ele é opcional, nem todas as bactérias possuem e a sua função, logicamente, é de movimentação. Tem uma outra estrutura que a gente poderia representar aqui como um círculo aqui, que seria o plasmídio. O plasmídio também é uma estrutura opcional e o plasmídio, na realidade, o que ele é uma cópia parcial do material genético da bactéria. Portanto, se o material genético da bactéria fosse um livro, tá certo? O plasmídio seria a xerox do capítulo, uma cópia parcial desse material genético. Sendo assim, estruturalmente, as bactérias elas podem serem divididas em dois tipos, gram-positivas e gram-negativas. Nessa figura, vocês estão vendo uma bactéria com seu DNA circular sem estonas, característica das células procarióticas. Estonas são proteínas nucleares, então ele não possui. E o plasmídio, que seria uma cópia parcial desse DNA aqui. Esse DNA, uma cópia parcial desse DNA. Muito bem. O que acontece? Aqui eu tenho uma parede celular fina, normal, presente em algumas bactérias, porém outras bactérias podem ter um revestimento maior e ter uma parede celular mais grossa, tá certo? Por causa dessa diferença entre uma parede celular mais fina e uma parede celular mais grossa, as bactérias elas acabam tendo uma coloração em um processo metodológico de coloração diferentes. São chamadas de gram-positivas aquelas que ficam com a cor roxa e geralmente essa gram-positiva são as bactérias que possuem parede celular mais fina e a outra a gram-negativa, que apresenta uma parede celular mais grossa. Em tese, qual aquela que eu iria necessitar de um antibiótico mais potente para combater a bactéria? Seria a gram-negativa, por ter uma parede celular mais grossa e assim poder se defender um pouco mais. Então essas são as principais informações a nível de estrutura bacteriana que vocês precisam saber. A nível de classificação, eu posso classificar as bactérias de diversas formas. Inclusive, de acordo com a forma, de acordo com a parede celular, eu posso classificar as bactérias em gram-positivo e gram-negativo, que a gente já viu. Nós podemos classificar as bactérias de acordo com a aerobiose, ou seja, se as bactérias elas são facultativas, ou seja, se vivem na presença ou na ausência de oxigênio, se elas podem viver aeróbias estritas,
só vivem com oxigênio, microaeróbias vivem em ambientes com pouco oxigênio, e anaeróbias estritas só vivem, tá certo, sem oxigênio. Um dos maiores exemplos disso aí é a bactéria do tétano. Ela é anaeróbia estrita, o tétano que causa uma doença, tá certo, que paralisa a musculatura, enfim, através de uma toxina. Mas eu vou dar ênfase nessa revisão na classificação quanto à forma, e peço para que vocês, tá certo, complementem essa revisão vendo esses outros aspectos, esses outros critérios de classificação. Quanto à forma, as bactérias, elas se formam, elas possuem basicamente 4 formas. A primeira forma é a forma de cocos, uma forma esférica. Inclusive aqui nós temos os diplococos, os tetracocos, os estafilococos na forma de cacho, né? Os streptococos e a sacina. Todas elas são bactérias na forma de esférica. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar estafilococos, streptococos. Então, se de repente não é questão, seja ela do Enem, seja ela da nossa prova, se você ouvir alguma coisa relacionada a cocos, então você já sabe que isso se refere a uma bactéria. Bacilos. Entre os bacilos nós temos quem? Nós temos as bactérias na forma de bastão, né? Então aqui nós temos os lactobacilos, que você já deve ter ouvido falar. Desculpe. Aqui nós temos os streptobacilos e assim por diante, que são streptobacilos, são os bacilos, digamos assim, que se organizam em fileiras, tá? Nós temos aqui o vibrião, um dos mais conhecidos vibriões é o vibrião colérico, são bactérias que têm mais ou menos a aparência de uma vírgula, vibrião colérico, né, que causam processos diarreicos bastante fortes, conhecida como doença água de arroz, e a pessoa morre por processo de desidratação. Hoje em dia, essa doença está controlada devido ao uso de antibióticos. Porém, nos séculos passados, o vibrião colérico causou a morte de várias pessoas, né? E, por fim, os espirilos ou espiroquetas, que tem essa forma meia espiral, tá certo? Então, as bactérias se dividem aí de acordo com a forma. Lembrar que tem outros critérios, como também os critérios quanto à presença ou ausência de oxigênio, critérios em relação à parede celular, critérios de classificação, se elas são autótrofos e heterótrofos, como elas são heterótrofos. Então, cabe aí você dar uma revisada em casa com calma a respeito desses assuntos. Agora nós vamos falar um pouco sobre reprodução. As bactérias, elas se reproduzem. Como elas se reproduzem, elas possuem variabilidade genética, elas não possuem variabilidade genética. E assim por diante. E o maior poder que a bactéria tem está exatamente no fato da sua reprodução. Né? A reprodução das bactérias é uma coisa fortíssima. E por que isso? Bom, desconsidera aqui o ciclo bacteriófago, né? Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aí da aula do vírus. Então, aqui nós vamos falar sobre o ciclo de vida das bactérias. E aí nós temos o ciclo de vida das bactérias assexuadas. Primeiro nós temos a sessiparidade, que é um processo de reprodução rápida, né? Onde uma bactéria origina 2 novas bactérias. Então, primeiro ocorre a duplicação do DNA, tá certo? E cada DNA dessa vai para uma nova bactéria. Essa reprodução aqui, ela é rápida, dura em torno de 10 a 20 minutos. Acontece geralmente quando uma bactéria está querendo se instalar, tá certo? Em um novo ambiente, em um novo hospedeiro e assim por diante. A outra reprodução é por brotamento. Na reprodução por brotamento, formam-se brotos, e esses brotos eles irão se destacar da bactéria, formando novas bactérias. Tá certo? Cada broto desse eu vou encontrar aqui, ó, material genético que foi duplicado e que agora está provocando o surgimento de uma nova bactéria. Geralmente, a reprodução assexuada por brotamento se dá através, né, de um processo lento, quando a bactéria já está instalada e assim por diante. E por fim, nós temos na reprodução assexuada, a reprodução por esporulação, que é um tipo de reprodução de defesa. Já já eu mostro
como é que se diz? Uma imagenzinha a respeito da esporulação, que fica melhor para explicar para vocês. Já a reprodução sexuada, nós temos a conjugação, a transformação, a transdução. Lembrem-se, a sexuada não tem variabilidade genética, enquanto que a sexuada ela possui variabilidade genética, né? Então, entre as reproduções assexuadas, eu já falei para vocês sobre a reprodução por cisciparidade, né? É uma reprodução rápida, onde uma bactéria dá origem a duas. O brotamento, uma reprodução lenta, onde uma bactéria dá origem a apenas vários brotos, né, que vão se formando, dando origem a novas bactérias. E faltou, como disse, falar um pouquinho sobre a esporulação. A esporulação é uma forma de reprodução por defesa. O que acontece? A bactéria se sente ameaçada, tá? Ela se sente ameaçada, ela acha que vai morrer porque o ambiente não está legal, não está propício. Então, o que ela faz? Ela duplica seu material genético. Esse material genético ocorre a formação de um septo que envolve esse material genético aqui. Esse material genético fica envolto por uma estrutura bem espessa que vai permitir a ele sobreviver nesse ambiente inóspito. Quando a célula bacteriana ela vai morrendo, vai ficando, portanto, somente os esporos. Quando o ambiente se torna favorável para ela, esse esporo irá germinar, originando uma nova bactéria. Ok? Então, a esporulação é nada mais nada menos do que uma espécie de reprodução como é que se diz? Em um ambiente quando a bactéria se sente ameaçada. Já a reprodução sexuada, tá certo? A diferença está exatamente de onde vem esse DNA recombinante. Por quê? Se essa reprodução ela possui variabilidade genética, é porque, de uma certa forma, essa bactéria ela possui ela ganha, né, adquire um DNA recombinante. Nós dizemos que ocorre uma reprodução, na realidade, essa reprodução ela foi identificada através desse experimento, que é um processo simples. Imagine, por exemplo, bactérias chamadas de bactérias S, que possuem, de repente, a presença de cápsula. Eu boto essa bactéria em contato com o rato e ele morre. Se eu pego uma linhagem de uma mesma espécie de bactéria, chamada R, digamos, elas não possuem cápsula. O S possui cápsula, por exemplo, já o R não. Quando eu boto o R em contato com uma bactéria, um rato, ele não mata o rato. Não mata. Certo? O rato sobrevive. Se eu pegar essa mesma linhagem morta de bactéria S, sei lá, eu aumentei a temperatura aqui, ó. Aumentei a temperatura, matei essas bactérias, tá? E eu coloco agora em um rato, ele sobrevive. Porém, se eu colocar essa bactéria morta junto com essa linhagem viva, esse rato morre. O que esse experimento concluiu? Que o material genético dessas bactérias mortas foram passadas através do meio ambiente, porque elas agora estão juntas, foi passada através do meio ambiente para essas bactérias que antes não eram capazes de matar o rato e agora são capazes de matar o rato porque adquiriram um DNA recombinante dessas bactérias mortas. Dá-se o nome dessa reprodução de transformação, quando o DNA recombinante ele vem do meio ambiente. Porém, quando o DNA recombinante vem de uma outra bactéria, tá certo? Através de uma ponte citoplasmática, ou seja, ocorreu aqui a transferência, está aqui o material genético, está aqui o plasmídio, e esse plasmídio passou de uma bactéria para outra, dando a essa bactéria um aumento na variabilidade genética, dá-se o nome disso de conjugação, quando o DNA recombinante vem do meio ambiente, ou de outra bactéria através de uma ponte citoplasmática. Então, na realidade, a diferença entre
os tipos de reprodução sexual das bactérias está exatamente de onde vem esse DNA recombinante. Na conjugação, esse DNA ele vem através de uma ponte citoplasmática, ou seja, através de uma bactéria viva. Na transformação, vem do meio ambiente. Né? As bactérias mortas lançam no meio ambiente pedaços de DNA que podem ser absorvidos e adquiridos por uma bactéria. E a transdução, esse DNA recombinante vem sendo trazido por um vírus, geralmente um vírus bacteriófago, ok? Então, todos esses DNA recombinantes levam a um aumento da variabilidade genética que pode, inclusive, aumentar a capacidade dessas bactérias, por exemplo, se tornarem resistentes a antibióticos. Existem outros representantes do reino Monera, tá certo? Além das bactérias. Nós temos, por exemplo, as cianofíceas, que são cianobactérias, assim podemos dizer, são procariotos, mas o que nos chama atenção, beleza, a parede celular, a bactéria também possui membrana plasmática, citoplasma, ribossomo também possui, nucleóide também possui, algumas inclusões que são concentrações de material de reserva também possui, material genético espécie citoplasma, um envoltório de mucilagem que é muito parecido com a cápsula, mas o que tem de diferente é essa membrana fotossintética. Eu posso dizer a vocês que as cianofíceas é uma espécie de ser de transição. Se eu fosse dizer assim que a evolução ela seguiu um caminho, eu poderia dizer que seguiu as bactérias, depois foram as cianobactérias. Por quê? Porque elas passam a ter membranas. Tá certo? Como diz aqui, ó, essa membrana aqui, ó, no interior do seu citoplasma. Ela não é considerada eucariótica porque essa membrana ela não fecha. E como ela não fecha, ela não forma compartimentos. Ela é apenas membranas que possuem na sua estrutura agregada a ela clorofilas para a realização da fotossíntese, já que elas são autótrofas, elas são algas, mas são algas procarióticas. Outro representante do reino Monera são as arqueobactérias, que eu costumo dizer que são bactérias hard, bactérias que conseguem sobreviver em ambientes como, por exemplo, alta concentração de metano, alta concentração de sais ou altas temperaturas, ambientes onde nenhum outro ser vivo é capaz de viver. Um ambiente hostil, um ambiente que recapitula a Terra primitiva, ou seja, antigamente na Terra primitiva tinha-se muito metano, se tinha muitos sais, a temperatura é altíssima e essas bactérias são capazes de sobreviver nesses ambientes, tá certo? São bactérias especiais, ultimamente tem se pesquisado muito a respeito dessas bactérias para saber que características elas possuem que permita elas sobreviverem nesses ambientes tão hostis, tá certo? Assim nós finalizamos essa revisão e vamos iniciar para terminar de fato alguns exercícios, 3 exercícios para a gente falar a respeito do reino Monera. Em cada exercício eu vou dar uma pausa, a ideia é que você dê uma pausa aí no vídeo, assim que aparecer, tente responder numa folha de caderno, numa folha de papel ofício, e em seguida você continua ouvindo a videoaula que terá a resposta, e assim a gente acaba exercitando. Tá certo? Nessa questão, o botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causado por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições. É inibida por pH inferior a 4,5, temperaturas próximas a 100 graus Celsius, concentrações de sais superiores a 10% e a presença de nitritos e nitratos com aditivos. Ou seja, essas bactérias, a reprodução nesse contexto, nesse panorama, não se reproduz. Aí ele pergunta, levando-se em consideração esses fatores mencionados nesse item, conclui-se que as toxinas que causam botulismo têm maior chance de serem encontradas em uma carne de charque. Isso justifica. Quais as formas de reprodução sexual das bactérias? Eu vou dar uma pausa agora, você também dá uma pausa no vídeo e tentar responder. Bem, espero que você tenha respondido aí no seu papel os fatores, se essa justificativa ela está correta ou não. Gente, o que é uma carne de charque? E aí, essa questão, ela lembra bem as nossas provas, lembra bem o Enem, porque ela está dentro de um processo contextualizado.
né? Ou seja, você tem que ter a competência de análise de situação e uma competência de contextualização. A carne de charque é uma carne salgada, uma carne com concentração superior a 10%. Tá certo? Então, as chances de eu ter a toxina que causa o botulismo é maior ou menor nesses ambientes? É menor. Por quê? Porque a carne de charque, ele tem uma condição de uma concentração superior a 10%, o que irá inibir o processo de reprodução dessa bactéria e, consequentemente, irá diminuir a liberação das toxinas, tá certo? É por isso que ninguém fala que, por exemplo, em carne de charque, você pegou o botulismo em carne de charque. É só você usar o seu conhecimento de mundo. Lembre-se que o botulismo é uma intoxicação alimentar, você passa mal, né, tem ânsias de vômitos, processos diarreicos, que podem, lógico, levar à morte. Quais são as formas sexuadas de reprodução da bactéria? Né? Aqui você deve ter colocado conjugação, deve ter colocado transformação e deve ter colocado transdução. Tá? Se de repente numa questão perguntar qual é a diferença entre eles, você vai exatamente tentar responder mostrando a diferença está na origem desse DNA recombinante. Se vem de uma outra bactéria através de uma ponte citoplasmática, se vem do meio ambiente ou se vem através de um vírus. Ok? Nessa próxima questão, eu vou dar um tempinho aí para você ler e você vai tentar responder. Eu vou dar uma pausa, você também, novamente, vai dar uma pausa aí no vídeo e vai tentar responder e ler com calma, ok? Bom, estamos de volta agora. Olha só. A questão 2 diz o seguinte. Na embalagem de um antibiótico, encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio da seguinte forma. O medicamento atua na inibição da síntese proteica bacteriana. Aqui, ó, antibiótico. Gente, se é antibiótico, ele só vai atuar sobre doenças causadas por quem? Por bactérias. Vírus, longe. Então, na hora que eu, veja aqui, ó, elimina vírus causadores da doença, vamos cortar. Antibiótico não age sobre digamos assim, vírus. Vamos para a letra A, então. Impede a fotossíntese realizada pelas bactérias causadoras da doença. A fotossíntese é causada, está presente nas bactérias autótrofas. Bactérias parasitárias, elas são heterótrofas, ou seja, eu tenho uma coisa sem nexo. A fotossíntese que é de bactérias autótrofas com bactérias causadoras de doenças parasitárias que é heterótrofas, tá certo? B. Altera as informações genéticas das bactérias causadoras da doença, o que impede a manutenção e a reprodução desse organismo. Se ele inibe a síntese proteica bacteriana, que é o processo de tradução, então ele não age necessariamente na informação genética. Dissolve a membrana plasmática das bactérias. Não, na realidade, gente, a resposta está exatamente na letra E. Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, o que impede sua multiplicação pelo bloqueio de diversas funções vitais, tá certo? Por fim, a terceira questão, que eu vou dar um tempinho aí para você também responder, e em seguida eu continuo, você dá pausa e responde aí. Bom, em que alternativa as duas características são comuns aos indivíduos Reino Monera, tá? Comuns a todos, tá? Então, lógico, não só pode ser a todos. Vamos lá, ausência de núcleo e presença de clorofila, nem todas as bactérias possuem, nem todos os representantes possuem clorofila. Ausência de carioteca e presença de síntese proteica, vamos deixar isso aqui em aberto. Incapacidade de síntese proteica, não, todos têm, porque todos têm ribossomo, tá? Parasitas exclusivos, não, tem bactérias que não são parasitas. Presença só de um ácido nucleico, presença só de um ácido nucleico, isso aqui é vírus, não é bactéria. Ausência de membrana plasmática, todos os seres vivos possuem membrana plasmática, portanto a resposta é a letra B. Assim chegamos a mais um final de uma videoaula de revisão. Espero ter
contribuído aí para o processo. Até mais e até a próxima